Olá, eu sou o professor Pedro Neto, sou professor da disciplina de Física. Iniciaremos a nossa primeira videoaula e tenho certeza que será um momento de muito aprendizado para todos. Sejam bem-vindos. Então, iniciaremos nossa videoaula com a introdução à física. Então, primeiramente, falar sobre o que é grandeza. Em física, grandeza diz que é tudo aquilo que pode ser medido. Então, eu posso medir a temperatura, eu posso medir o comprimento, eu posso medir o tempo. Tudo isso é grandeza. Então, a primeira grandeza que eu tenho é a grandeza escalar. O que diz a grandeza escalar? É aquela que precisa somente de um valor numérico. Esse valor numérico também é chamado de intensidade ou módulo. Então, quando você ouvir essa palavra intensidade ou módulo em física, lembre-se que ele quer saber quanto é que vale numericamente. E junto a esse número, eu tenho que ter uma unidade de medida. Exemplos aqui. A massa de um corpo é igual a 20 kg. Então, 20, o valor numérico, quilograma, a unidade de medida. Comprimento. O comprimento aqui, valor numérico, 25, a unidade de medida, o quilômetro. O tempo, 2 horas, 2 a unidade, o valor numérico, e hora, a unidade de medida. Já a grandeza vetorial diz que é aquela que precisa de um valor numérico, intensidade ou módulo, de uma representação espacial que determine a direção e o sentido. Então, toda a grandeza vetorial precisa de uma direção e de um sentido. Então, além do valor numérico, eu tenho que ter direção e sentido, mais a unidade de medida. O que é a direção? A direção ela pode ser horizontal ou vertical. O sentido, ele pode ser da esquerda para a direita, de cima para baixo, de norte a sul. Eu vou ter aqui exemplo. A força. Uma força de 10 newtons está sendo aplicada sobre um corpo. Então, para caracterizar essa força, eu preciso da direção e também do sentido. Porque a força é a grandeza vetorial, precisa dessa relação aqui. Então, vamos supor que aplica-se uma força de 10 newtons na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita. A mesma situação, você tem a velocidade. Um móvel está se movendo a 80 km por hora. Então, você tem que ter em que direção ele está indo e qual o seu sentido. Se ele vai de norte a sul ou de leste a oeste, então caracterizando uma direção e um sentido. Então, tudo isso teremos uma grandeza vetorial. Bom, Sistema Internacional de Medidas, conhecido como SI. O Sistema Internacional foi uma padronização das unidades de medidas. Então, dentre o Sistema Internacional, eu tenho aqui as 7 grandezas do SI. Eu tenho o comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa e quantidade de matéria. Então, nós temos o seguinte. O comprimento, o padrão é o metro. Simbolicamente, eu represento pela letra M minúscula. A massa é dada em quilograma. Representa o kg minúsculo. O tempo é dado em segundo. Representa a letra S minúscula. Intensidade de corrente elétrica, dada em ampere, a letra A maiúscula. Temperatura termodinâmica, Kelvin, representa a letra K maiúscula. Intensidade luminosa, candela, representa por C e D. Quantidade de matéria, mol e mol. Repare que algumas representações estão em minúscula e outras estão em maiúscula. Mais adiante, informarei por que deve ser minúsculo e por que deve ser maiúsculo. E o sistema MKS
representa as grandezas que envolvem o metro, o quilograma e o segundo. Então, comprimento, massa e tempo, o que vai ser utilizado por nós aqui. Então, novamente, só relembrar que a unidade padrão do comprimento é o metro, a massa é o quilograma e o tempo é o segundo. Principais unidades de comprimento. Então, nós temos aqui as principais. Então, entre elas nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tem esse asterisco aqui, que não existe simbolicamente, mas ela existe. Nesse caso, nós temos a 10ª parte do milímetro. É você pegar 1 milímetro e dividir por 10. Esse segundo quadrinho aqui é a 100ª parte do milímetro. Então, você pega 1 milímetro e divide por 100. E aqui nós temos o micrômetro. Esse símbolozinho aqui, grego, chamado micro, que é a 1000ª parte do milímetro. É como você pegasse 1 milímetro e dividisse por 1000. Regra de transformar as principais. Nós vamos ter o seguinte. Nesse sentido da seta que eu estou apontando aqui, que vai da esquerda para a direita, teremos uma unidade maior para uma menor. Então, sempre quando você for para a direita, as unidades estão diminuindo. Então, eu vou do maior para o menor. Toda vez que você for nesse sentido da esquerda para a direita, você vai multiplicar. E se for o contrário? Se eu for do menor para o maior, ou seja, da direita para a esquerda, você vai dividir. Como assim? Vamos colocar aqui as regras para a transformação. Vou ter aqui quilômetro para metro. O que eu vou ter que fazer? É para o seguinte, quilômetro, e aqui eu tenho um metro. Então, se eu pego aqui o quilômetro e vou até 1 metro. Após o quilômetro, eu vou andar uma casa, 2 e 3. Então, se eu estou andando 3 casas, e cada casa ela é um múltiplo de 10. Então, quer dizer, se você anda uma casa, você multiplica por 10. Se você anda 2 casas, você multiplica por 100. E se você andar 3 casas, você multiplica por 1000. Então, como do quilômetro, após o quilômetro eu andei uma casa, 2 e 3. Então, você vai multiplicar por 1000. Se eu for do metro para o centímetro, do metro para o centímetro. Após 1 metro, eu vou andar uma casa, 2 casas. Se eu andei 2 casas, é um múltiplo, né? Está sendo múltiplo de 10. Então, você vai multiplicar por 100. Se eu for do metro para o milímetro, do metro para o milímetro, eu vou andar agora quantas casas? 1, 2 e 3. Então, múltiplo 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. E se você for do metro para o micrômetro, você vai andar uma casa, 2, 3, aqui 4, 5 e 6. Então, vai dar 1 milhão. Então, você vai multiplicar por 1 milhão. Reparem que todas essas aqui que eu estou multiplicando, eu vou sempre dar a unidade maior para a unidade menor. E se for o contrário, do menor para o maior, nós vamos dividir. Aqui, do metro para o quilômetro. Ora, antes eu não estava multiplicando, agora eu vou dividir, porque eu estou indo do menor para o maior. Então, eu vou dividir por 1000. Do centímetro para o metro. Então, eu vou voltar. Estou voltando, né? Então, eu vou ter que voltar quantas casas? 2 casas. Então, vai ser dividido por 100. Do milímetro, eu volto 3 casas, divido por 1000. E o micrômetro, eu vou dividir por 1 milhão. Então, essa é a maneira que eu acho mais simples de tentar trabalhar a transformação de unidade de medidas. Se alguém pergunta, professor, só tem essa forma de transformar? Não, tem várias. Mas, no meu ponto de vista, eu entendo que por essa ser a maneira mais prática, mais simples. Vamos aqui adiante.
Exemplo, vamos treinar agora. 3 quilômetros eu quero transformar em metros. O que eu disse? De quilômetro para metro, o que eu faço? Eu vou multiplicar por 1000. Né? Então, você vai pegar o 3, que é o valor numérico, ó, 3, e multiplica por 1000. Então, multiplicando 3 vezes 1000, vai dar 3.000 metros. 25 metros em centímetro, o que eu faço? Pego 25 metros, quero deixar em centímetro. Então, você vai pegar o 25 e multiplicar por 100. 25 vezes 100 dá 2.500 metros. Centímetro, pessoal, desculpe bem aqui, tem um erro aqui, é centímetro. 0,76 metros, eu quero isso em milímetros. Então, vai ser 0,76 metros. Para milímetro, o que eu faço? Eu pego esse valor e multiplico por 1000. Ao multiplicar por 1000, vai dar 760 milímetros. Então, não se esqueçam que bem aqui é centímetro. Que é centímetro. 500 centímetros. Eu quero isso aqui em metros. O centímetro é menor que o metro. Então, eu vou dividir por 100. Então, vou pegar os 50 ou 500 e divido por 100. 500 por 100 vai dar 5 metros. Quer dizer que 500 centímetros equivale a 5 metros. 740 milímetros, eu quero em metros. Então, milímetro para metros, você divide por 1000. Fica 740 dividido por 1000. Ao dividir por 1000, repare que eu tenho, ó, cancela um zero contra o zero, ficou 74 por 100. Você vai voltar, você tem 2 zeros aqui embaixo, então você volta 2 casas e coloca a vírgula. Então, vai dar 0,74. Principais unidades de massa. A regra também se assemelha muito com a de comprimento. Nós temos aqui as principais: quilômetro, quilograma, hectômetro, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Como é que eu faço? Mesma relação. Cada vez que você andar uma casa é múltiplo de 10. Se você for do maior para o menor, você vai sempre multiplicar. Se você vier do menor para o maior, você vai dividir. Então, nossa regrazinha, da esquerda para a direita, multiplica, da direita para a esquerda, você vai dividir. Então, se eu quero transformar de quilograma para grama, eu vou andar quantas casas? Eu vou sair do quilograma e vou até o grama. Eu vou andar uma casa, 2 e 3. Se eu ando 3 casas, cada casa que você anda é um múltiplo de 10, então fica 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicando, então, vai dar 1000. Então, multiplica por 1000. De grama para miligrama. Novamente, ó, após o grama, eu vou andar uma casa, 2, 3. Então, multiplica por 1000. Se eu estou voltando agora, eu vou agora do grama para o quilograma. Então, eu vou dividir por 1000. Se for do miligrama para o grama, eu também estou voltando. Então, eu vou dividir por 1000. E lembrando que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Principais unidades de tempo. Então, nós temos aí o que é mais comum no nosso cotidiano é o minuto. Nós temos a hora. Regra geral que 1 minuto eu vou ter 60 segundos. E 1 hora eu tenho 60 minutos. E 1 hora eu vou ter 3.600 segundos. Um dia eu vou ter 86.400 segundos. Regra geral, como é que eu vou ter que fazer? Se 1 hora equivale a 60 minutos, o que eu vou transformar? Quem é maior, né? A hora? Então, eu vou do maior para o menor. Então, eu vou multiplicar por 60.
Minuto para segundo. O minuto é maior que o segundo, então eu vou multiplicar. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Multiplica por 60. E de hora para segundo. 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Então, você vai multiplicar por 3.600. Se for o inverso, minuto para hora, você divide por 60. Segundo para minuto, também você divide por 60. Se for de segundo para hora, você vai dividir por 3.600. Regras para a nomenclatura das unidades de medidas. Quando eu exibi o quadro das unidades no SI, eu disse que existia símbolos representados por letras minúsculas e outras maiúsculas. Essa é a regra que vamos representar a partir de agora. Regra número 1. Diz que a escrita das unidades de medida, por extenso, devem ser escritas em minúsculo, mesmo sendo nome de pessoas. Exemplos: a massa, quilograma. É claro que quilograma não é nome de pessoa, escreve-se em minúsculo. Força, em homenagem a Isaac Newton, a unidade de força é Newton, mas a escrita deve estar em minúsculo. Frequência, Hertz, nome de pessoa, mas é escrito em minúscula. A única exceção que eu posso colocar é o C de Celsius, que está em maiúsculo, o grau Celsius. Regra número 2. Os símbolos das unidades de medida devem ser escritas em maiúsculo para nome de pessoas. Quilograma, kg minúsculo. A força, Newton. Olha só, o Newton agora, o N está maiúsculo, porque é nome de pessoa. Frequência em Hertz, o H está em maiúsculo. Quando eu tiver um símbolo e a segunda letra estiver presente, ela deve estar em minúsculo. Então, a primeira vem em maiúsculo e a segunda vem em minúsculo. Notação científica. Então, notação científica, ela vai ser muito utilizada por nós durante todo o nosso ensino médio. É de grande importância aprender a utilizar o valor em notação científica. O que é a notação científica? Notação científica é uma maneira de você representar um valor numérico, que eu chamo aqui por letra A, multiplicado toda vez por uma base 10. Então, todo valor em notação científica, você vai estar sempre pegando um valor numérico, multiplicando por uma base 10 elevado a um número, que eu chamo de n. Onde o A é um valor que ele tem que ser um valor maior ou igual a 1, e o A tem que ser menor que 10. Então, A é maior ou igual a 1 e menor que 10. Quem são esses valores nesse intervalo aí? Então, vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 e 9, porque tem que ser menor que 10. Então, há um valor, tem que ser nesse intervalo. Em que, nessa regra geral, eu tenho a primeira situação quando o valor numérico for maior que 1. Então, o exemplo que eu tenho aqui, vamos supor aqui, eu tenho esse valor aqui, ó. Então, esse valor é maior que 1. O que eu vou fazer? Você vem da esquerda para a direita. Quem é o primeiro número da esquerda para a direita? É o número 1. Após o número 1, toda vez que você vai fazer isso, o primeiro número da esquerda para a direita você coloca. E após isso, você deve colocar a vírgula. Quem vem depois da vírgula? Então, depois do 1 é o 2. Então, você coloca o número 2. Depois do número 2 só tem zeros. Então, não precisa mais colocar esses zeros. Então, você vai agora pela regra. Você vai multiplicar pela base 10. Então, vamos multiplicar pela base 10. E vamos elevar quanto? A vírgula parou aqui, ó, após o número 1. Então, vamos contar quantas
Quantos valores ficaram após a vírgula? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, você vai colocar o 13 no expoente. É simples, não tem muito o que se discutir aqui. Outro exemplo. 5.481. O que eu vou ter que fazer novamente? Primeiro número da esquerda para a direita, o 5. Depois do 5, vírgula. Quem vem depois? O 4. E eu tenho que colocar o 8 e o 1. Porque enquanto eu tiver valores diferentes de zero, eu tenho que colocar. Depois disso, você vai multiplicar por uma base 10. A vírgula parou aqui. Quantos números ficaram após a vírgula? Ficou 1, 2, 3. Então, fica 10 elevado a 3. Quando agora o número for menor que 1? Quando é que um valor é menor que 1? Tudo que for 0, alguma coisa é menor que 1. Exemplos. Esse valor aqui, ó, tudo começa com 0, alguma coisa é menor. Então, 0,0025. O que eu vou ter que fazer na regra? Você vai andar da esquerda para a direita até encontrar um valor diferente de 0. Quem é o primeiro valor diferente de 0 aqui? É o 2. Então, você vai colocar o número 2. Depois do 2, eu devo colocar a vírgula. Toda vez. Primeiro número, após ele, vírgula. Quem vem depois do 2? O 5. Pronto. Então, se você pegar aqui e verificar quantas casas a vírgula andou, ó, ela andou uma casa, 2 e 3 casas. Ela andou 3 casas para a direita, porque ela foi ficar depois do número 2. Então, você vai multiplicar por 10 elevado a menos 3. Por que é menos 3 agora? Porque toda vez o valor é menor que 1, o expoente vai ser negativo. Quando o valor é maior que 1, o expoente é positivo. Vamos para esse valor aqui. Novamente, ó. Vamos pegar quem é o primeiro número aqui que você andar da esquerda para a direita, diferente de 0, é o 3. Então, você vai colocar o 3, vírgula, né? Depois do 3, eu tenho um 0 e o 8. Eu poderia colocar 3,8? Não. Se o 0 está na frente ainda de um número diferente de 0, eu não posso colocar logo o próximo número. Então, eu devo colocar o 0 e o 8. Depois disso, multiplico pela base 10. Quantas casas a vírgula andou até chegar, passar do número 3? Ó, andou 1, 2, 3 e 4. 4, como é menor que 1, esse valor fica menos 4. Então, essa é a nossa regra. Ordem de grandeza. A ordem de grandeza é a maneira de representar um número em notação científica que vai nos determinar o múltiplo da base que vai ser elevado. Como seria essa ordem de grandeza? Vamos pegar aqui. Então, primeira coisa a se fazer na ordem de grandeza é representar um valor em notação científica. Após isso, o n, que eu vou chamar de grandeza, você vai pegar a notação científica transformada e vamos ter uma regrazinha básica. A regra diz que se o A, esse A da notação científica, for menor que 5,5, a ordem de grandeza é só você elevar o 10 ao expoente. Se o valor for maior ou igual a 5,5, você vai pegar a base 10 e o expoente vai somar n mais 1. Como assim? Vamos fazer aqui exemplos. Primeiro exemplo aqui. Eu tenho aqui 2.000. Vamos transformar 2.000 em notação científica. Então, eu vou pegar aqui, como já foi explicado anteriormente, 2.000 maior que 1, então o primeiro número é o 2, depois do 2 eu devo colocar a vírgula. Seria necessário botar a vírgula aqui depois do 2? Não.
Poderia ser 2,0, a mesma coisa que 2. Mas, enfim. Depois do número 2, restaram 1, 2 e 3 zeros. Então, você multiplica por 10 elevado a 3. O que diz a regra? A regra diz, se esse valor do A for maior que 5,5, o expoente é somado mais 1. Se for menor, é o próprio expoente lá, ó. Então, qual é a ordem de grandeza? É de 10 elevado a 3. 580 mil, transformando em notação científica, fica... Você vai pegar o primeiro número, que é o 5, depois do 5 vai, ó, colocar a vírgula. Então, fica 5,8 vezes 10 elevado a 5. Porque depois do 5, ó, restaram 1, 2, 3, 4 e 5. Qual a ordem de grandeza? Ó, 5,8 é maior ou menor que 5,5? É maior. Então, vamos pegar o expoente, que é 5, e somar mais 1. Se somar mais 1, vai dar grandeza 6. Ordem de grandeza 10 elevado a 6. Esse valor aqui é menor que 1. 0,0083. Então, a vírgula vai deslocar até achar o valor diferente de 8. Após o primeiro número, você vai colocar a vírgula. Ó. O primeiro número diferente aqui que eu vou ter de 0 é 8. Então, fica 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? Porque voltou 1, 2 e 3 casas. 10 elevado a menos 3. Então, a ordem que eu vou fazer com a ordem. Ora, 8,3 é maior ou menor que 5,5? É maior. Então, você vai pegar e somar mais 1. Menos 3 mais 1. Ora, menos 3 mais 1 é menos 2. Então, seria a ordem de grandeza de 10 elevado a menos 2. Vamos aqui praticar exercícios. Primeiro, represente esses valores na forma de notação científica. Primeiro número aqui, vamos fazer que eu tenho esse valor numérico. Primeiro número que eu tenho é o 1. Da esquerda para a direita, é o número 1. Né? Então, vamos pegar aqui. Coloca-se o número 1, depois vírgula, e você coloca o 2 e o 3. Depois só tem um 0, não precisa. Depois disso, multiplica pela base 10. Eu vou elevar quanto? Ó, depois do número 1, sobraram quantos números? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, você vai colocar 10 elevado a 6. Positivo, porque é um valor maior que 1. A letra B, 0,0056. É um valor menor que 1. Você vai ter que deslocar a vírgula até chegar no número 5. E você vai parar. Após o 5, você coloca-se uma vírgula. Então, fica 5,6 multiplicado pela base 10. Voltou quantas casas? 1, 2 e 3. 3. Porém, por que é negativo? Porque começou com um número menor que 1. Então, 0, é menor que 1, expoente é negativo. 14 vezes 10 elevado a menos 5. O que eu vou ter que fazer primeiro? Ó, você vai transformar o 14 em notação científica. 14, então o primeiro número é 1, depois você coloca a vírgula. Sobrou quantos números após o número 1? Uma casa, então fica 1,4 vezes 10 elevado a 1. Aí agora você repete o 10 elevado a menos 5. Propriedade lá na matemática diz que potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Vou somar. Então, você vai repetir 1,4. Então, aqui você repete a base 10. 1 menos 5. Então, vai dar menos 4. Esse outro valor aqui, novamente, transforma-se esse valor aqui em notação científica. Então, você vai voltar uma casa. Então, fica 8,8 vezes 10 elevado a menos 1, porque voltou uma casa menor que 1. E repete agora o 10 elevado a 4. Mesma situação, potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Menos 1 mais 4 vai dar 3 positivo. Questão 2. Dê a ordem de grandeza dos seguintes números.
Vamos dar a ordem de grandeza desse valor. Primeiro, antes da ordem de grandeza, eu tenho que transformar o valor em notação científica. 200. Como é que eu faço? Primeiro número é o 2, então depois do 2 você coloca a vírgula. Colocando a vírgula, restou quantos números? 2. Então vai ficar 2,0 vezes 10 elevado, sobrou quantos números após? 2, então elevado a 2. O que diz a ordem de grandeza? Se o A for, aqui é a regrazinha, se o A for menor que 5,5, é só colocar a própria base como expoente. Se for maior ou igual a 5,5, o expoente mais 1. Como o 2 é menor que 5,5, então vamos considerar quem? A base 10 elevada a 2, a ordem de grandeza. Então a ordem de grandeza é de 10 elevado a 2. 9.000, vamos ter que fazer aqui, transformar. Novamente notação científica. Então 9, depois vírgula, 0. Após o 9, restaram quantos números? 1, 2, 3. Multiplica então pela base 10 elevado a 3. 9 é maior ou menor que 5,5? Ora, é maior. Então, você vai pegar o expoente, que nesse caso aqui, o n aqui nessa letra B é 3. Então, você vai somar mais 1. Então, fica 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Então, a ordem de grandeza é de 10 elevado a 4. O 0,0036. Vamos transformar em notação. A vírgula vai ter que deslocar até passar do primeiro número diferente de 0. Então, é o 3. Então, fica 3,6. A vírgula voltou quantas casas? 1, 2 e 3. Então, multiplica por 10 elevado a menos 3. 3,6 é maior ou menor que 5,5? É menor. Se é menor, é a própria base com seu expoente. Então, a ordem de grandeza é de 10 elevado a menos 3. Esse valor aqui, vamos transformar em notação científica. Então, eu vou ter que deslocar a vírgula até passar o número 8. Então, fica 8,0. Não se esqueça que 8,0 é a mesma coisa que 8. Vamos contar quantas casas a vírgula teve que andar. Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai multiplicar por 10 elevado a menos 8. 8 é maior ou menor que 5,5? É maior. Se é maior, o expoente vai ser somado mais 1. Quem é o expoente aqui? Menos 8. Então, fica 10 elevado a menos 8 mais 1. Menos 8 mais 1? Menos 7. Então, a ordem de grandeza é de 10 elevado a menos 7. Questão 3. A espessura de uma lâmina de metal é 0,20 milímetros. Qual é, em metros, a medida dessa lâmina? Reparem que as alternativas, todas elas estão em notação científica. Vai ser muito comum nas atividades, a resposta está em notação científica. Vamos à resolução da questão. Primeiro passo, ele diz que a espessura da lâmina vale 0,20 milímetros. Pela nossa regra, o que eu vou ter que fazer? Transformar de milímetro para metro, porque é o padrão ele está querendo na questão. Então, que eu tenho uma regrazinha lá, o que eu disse? De milímetro para metro. Lembrem só do seguinte, mili, quer dizer 1000, milímetro para metro, quer dizer que milímetro é 1000 vezes menor. 1000, então você vai dividir por 1000. Então, vamos pegar esse valor aqui, da espessura que é 0,20, e vamos dividir por 1000. Se você dividir 0,20 por 1000, então você vai ter 0,0002 em metros. Mas aí a resposta não está assim, está em notação científica. Então vamos deixá-la em notação científica. Então a vírgula vai andar até passar o número 2. Então a vírgula andou quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então o expoente vai ser 4. Como é menor que 1, começou com 0, o expoente é 10 elevado a menos 4. Pegando então aí, 2 vezes 10 elevado a menos 4 metro. Então, a nossa resposta aí, 2 vezes 10 elevado a menos 4, a resposta é a letra C de casa. Próxima questão. Quantos segundos decorrem entre as 9 horas e 45 minutos
e às 11 horas e 15 minutos da manhã. Então, ele quer saber isso aí em segundos. A letra A, a letra B, C, D e E. Vamos à resolução. Vamos lá. Vou ter o seguinte. De regra geral, 1 hora tem 60 minutos. Não esqueçam disso. A regrazinha para se transformar. Temos que o intervalo que ele está colocando na questão é de 9 horas e 45 minutos a 11 horas e 15 minutos. Então, vamos subtrair o valor maior pelo menor. Então, vamos subtrair 11 horas e 15 minutos por 9 horas e 45 minutos. Só que eu tenho um detalhe bem aqui. Eu não posso subtrair o 15 por 45. Porque não existe hora negativa. 15 é menor que 45. Não posso subtrair dessa forma. O que eu vou ter que fazer? Então, conforme que eu disse, 1 hora equivale a 60 minutos. Aqui eu tenho 11 horas. Se eu tirar 1 hora daqui, em vez de ser 11, vai ser 10. Então, fica 10 horas. Aí eu tinha aqui 15 minutos. Mas foi o que eu fiz. Eu vou pegar esse 15 minutos. Tirei 1 hora daqui. Esse 60 minutos eu vou somar com o 15. Eu vou somar. Então fica, eu vou pegar 10 horas, 1 hora vem para o 15, aí eu vou subtrair por 9 horas e 45 minutos. Então, como eu mandei 60 minutos para cá, vou somar 60 mais 15, 75. Então quer dizer que 11 horas e 15 minutos é a mesma coisa que 10 horas e 75 minutos? Sim. Por que eu tive que transformar? Porque o 15 minutos aqui, eu não posso subtrair o menor por o maior, porque eu tenho tempo. Agora eu vou repetir aqui o 9 horas e 45 minutos. Agora sim, eu posso subtrair 75 por 45. 75 menos 45 vai dar 30, 10 menos 9 vai dar 1 hora e 30 minutos. Pronto, eu já sei que o tempo é esse. 1 hora e 30 minutos, ou seja, 1 hora e meia. Mas ele quer em segundos. Então foi o seguinte, 1 hora e 30 minutos. 1 hora tem quantos minutos? Tem 60. Se eu pego 60 minutos de 1 hora e somo com mais 30, então fica 60 mais 30 vai dar 90 minutos. Com a regrazinha que eu disse a vocês, eu quero é em segundo. Então, de minuto para segundo, você vai multiplicar por 60. Então, pega assim 90 vezes 60. Então, faz 9 vezes 6, 54. E mais 2 zeros dá 5.400 segundos. Então, o tempo que decorreu nesse intervalo aí, 5.400 segundos. Vamos para a alternativa. A nossa resposta é a letra D. Próxima questão. Diz que uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 12 km com 1 litro. Supondo-se que as informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza da distância medida em metros que o automóvel pode percorrer após ter o tanque completamente cheio, sem precisar reabastecer, é de, ele quer saber a ordem de grandeza, quanto a base 10 elevado a seu expoente. Vamos pegar os dados da questão. Primeiro, ele diz que o tanque tem capacidade de 54 litros e que o automóvel, a cada 1 litro, ele percorre 12 quilômetros. Vamos fazer aqui uma regra de 3. Então, eu vou ter o seguinte, ele quer saber a ordem de grandeza, percorrida em metros. Então, para ser metros, o que eu vou ter que fazer antes de resolver o cálculo? Transformar 12 quilômetros em metros. Quilômetro para metro, multiplico por 1.000. Então, 12 quilômetros em metros vai dar 12.000 metros. Fazendo aqui a relação, a regra de 3, simples. Então, em 1 litro, ele percorre 12.000 metros. São quantos litros? 54. Então, 54 litros, ele vai percorrer uma distância. Litro por litro, eu vou cancelar. Aí você vai multiplicar meios por extremos. Então, 1 vezes D vai dar D,
que vai ser igual a 12.000 vezes 54. 12.000 vezes 54 vai dar 648.000 metros. Mas nossa resposta não é assim, ele quer saber a ordem de grandeza. Então, para deixar em ordem de grandeza, vamos transformar em notação científica. Então, vamos pegar aqui. O primeiro número é o 6, depois do 6 coloca-se a vírgula. Então, sobrou 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fica 6,48 vezes 10 elevado a 5 metros. Aí a regrazinha, esse valor aqui é maior ou menor que 5,5? Ele é maior. Então, qual é a ordem? Expoente, que é o 5 mais 1. Conforme a regra, está aqui, ó. O valor 6,48 é maior que 5,5. Então, expoente n mais 1. Então, nós vamos pegar, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 5 mais 1. 5 mais 1, a ordem é de 10 elevado a 6. Pegando, então, aqui a nossa resposta, nós temos a letra D de dado. Próxima questão. Questão 6. Estima-se que o planeta Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. Qual é a ordem de grandeza da idade da Terra em horas? Ele quer saber a ordem de grandeza em horas. Vamos transformar 4 bilhões de ano, então transformar de ano para hora. Bom, vamos pegar aqui os dados. Primeiro, a idade, 4,5 bilhões de anos. Que equivale aqui, ó, numericamente, está aqui 4,5 bilhões de anos. E ele quer essa idade em horas. Estima, então, vamos fazer o seguinte, uma relação matemática aqui. Um ano tem 365 dias. Um dia equivale a 24 horas. Então, se eu for de ano até hora, então, se eu pegar aqui de ano, se eu for de ano até a hora que eu estou querendo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 365 vezes 24. Então, a idade vai ser, ó, vou pegar 365 vezes 24, que vai dar 8.760 horas. Quer dizer, em um ano, para um ano, eu tenho o valor em horas de 8.760. Então, está aqui, o equivalente em um ano. Agora, se eu sei que em um ano eu vou ter 8.760 horas, mas eu quero esse valor bem aqui, 4,5 bilhões de anos. Então, transformando logo em notação científica, o primeiro número é o 4, ó, depois do 4, restaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, fica 4,5 vezes 10 elevado a 9. E aí nós vamos ter a idade da Terra em horas. Aqui, ano por ano, cancela. Aí vamos multiplicar meios por extremos. 1 vezes a idade da Terra, a própria idade, vai ser igual a 4,5 vezes 10 elevado a 9, multiplicada por 8.760. Só que eu já deixei transformado o 8.760 em notação científica. Então, ficou 8,76 vezes 10 elevado a 3. Você pega o 4,5 e multiplica por 8,76, que vai dar 39,42 vezes 10 elevado a 12. O 12 aqui é porque você vai pegar o 9, somar com 3. Bom, deixar a notação científica. Então, ficaria 3,942 vezes 10 elevado a 1. Por que 10 elevado a 1? Porque você voltou uma casa, era 39, passou a ser 3,9. Vezes 10 elevado a 12. Potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 1 mais 12 vai dar 13. Então, 3,942 vezes 10 elevado a 13. Como esse valor aqui é menor que 5,5, fica somente a base com o seu expoente. Então, qual é a ordem de grandeza? 10 elevado a 13. Então, nossa resposta aqui
é a letra A. Bom, e por hoje encerra-se a nossa primeira videoaula. Muito obrigado.